aí, turma? Vocês estão bom? No vídeo de hoje eu quero falar da primeira análise que todo investidor tem que fazer quando está selecionando um ativo ou montando uma estratégia de investimento adequada para o seu perfil, que é analisar o risco que você pode tomar. E isso muda de acordo com a tua vida, dependendo da tua idade, dependendo da tua condição familiar, dependendo de uma série de situações. Por isso que cada carteira tem que ter um perfil adequado para você. E só você vai poder fazer essa sua análise de risco. Então, para explicar o que é essa análise de risco, eu quero falar que tem dois lados da moeda análise de risco. Tem análise da probabilidade daquele evento acontecer e existe o dano, ou seja, se aquele evento acontecer, qual é o dano que isso vai gerar em mim? Então, para exemplificar isso, antes de mostrar exemplos práticos na hora de investir, eu peguei aqui dois exemplos aí conhecidos. Primeiro, uma roleta russa. Vamos supor que você tem uma arma, né? E ela tenha 100 locais para colocar a bala, e você vai lá e coloca uma bala só. Qual a probabilidade de você apertar o gatilho e algo ruim acontecer com você? É apenas 1%, ou seja, uma bala para 100 posições. Só que qual é o dano se aquele evento acontecer? É a morte, é um dano muito grave. Então você, investidor, não pode tomar probabilidades altas de sucesso, por exemplo, de algo não dar errado, mas que o dano seja grave. E o Mega Sena? A Mega Sena é o contrário. Então, a probabilidade de você ganhar, né, é baixíssima. Então, para o evento ruim acontecer, que é você perder, é muito baixo, é muito alta essa chance, né, de você perder o seu dinheiro. Mas qual que é o dano? É os 2,50, ou 3 ou 4 reais que você investiu. Então, esse risco você pode tomar, que é a probabilidade de acontecer algo ruim, só que com dano baixo. Você não pode tomar a probabilidade baixa de acontecer algo ruim com você com dano grave. Então, a seguir eu vou mostrar para vocês exemplos práticos na hora de investir dessas decisões, simulando alguns perfis, algumas etapas de vida que você pode estar aí e você pode enxergar essa análise de probabilidade e dano. Turma, vamos utilizar de 3 exemplos práticos para conferir uma análise de risco que leve em conta a probabilidade, mas também o dano. Então, primeiro exemplo, investir em renda variável sem ter reserva de emergência. O investimento em renda variável, ele é praticamente sem prazo, né? Ou longo prazo mesmo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Olha 2020, digamos que você não tivesse reserva de emergência e obviamente acontecesse alguma emergência na sua vida que você precisasse sacar os teus investimentos. Em 2020 a gente teve a crise aí da Covid que ninguém esperava, olha a queda gigantesca aqui da renda variável. Então você seria obrigado por ter emergência de sacar o dinheiro num momento não adequado. Então você não levou em consideração, né, nos seus investimentos o fator aí que você não controla, que são suas emergências. E isso pode levar a dano grave. Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, concentrar os seus investimentos em uma empresa. E mesmo que essa empresa tenha resultados positivos. Eu vou pegar o exemplo aqui da Enron, uma empresa americana do setor de energia. Ela quebrou, tá, em 2001. Veja bem, essa empresa ela fez coisas muito erradas na sua contabilidade. Ela fez falcatrua. Então, nem a auditoria pegou as falcatruas que ela fazia na sua contabilidade. Então, o investidor que analisava os números da Enron achava que a empresa era ótima e estava tudo certo, tudo auditado. De uma hora para outra se descobriu que não se tratava de um grande esquema lá, uma grande falcatrua, e a empresa simplesmente quebrou do dia para o outro. Então, veja só. Na análise de risco à época, quando você analisava a Enron, você via pouco risco desse investimento. Por quê? Porque a empresa entregava muitos resultados, mas ninguém contava que ela fazia falcatrua na sua contabilidade e nem a auditoria conseguia pegar. Então, de um dia para o outro, simplesmente virou pó a Enron. Então, olha o risco que você tem de concentrar investimento. Você escolheu uma empresa boa, ou seja, de risco baixo, mas o dano de você concentrar é grave. Caso tenha alguma falcatrua, alguma coisa que você não identifique, simplesmente você vai perder todo o seu patrimônio se você concentrar em um investimento único. Coloco aqui também uma previdência privada. Se você apostar toda a sua aposentadoria em uma previdência privada, não tiver um conjunto de ativos para pensar na sua aposentadoria, olha o risco. Se tiver algum problema com aquela
previdência, né, com aquela instituição que está fazendo por você, simplesmente você não vai ter dinheiro no futuro. Então olha o risco de concentrar investimentos. E o último é investir 100% no Brasil. Um exemplo, aqui eu mostro o dólar versus o real. Então o dólar começou lá em 1994 a R$1. Nós já estamos aqui a quase R$6, já até ultrapassando a marca de R$6. Então é prudente, ainda mais se você for jovem, começar a investir no exterior. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem o risco propriamente do nosso país, o risco Brasil. A gente sabe que tem alguns países vizinhos que se transformaram em países, né, que têm grandes problemas, então infelizmente a população empobrecendo muito. Então você pode, né, se você investir 100% no Brasil, você tem o dano aí, pode ser grave, se o Brasil se tornar um país como esses países vizinhos. Apesar de eu achar que a gente está distante disso acontecer, não custa aí a gente se precaver e também investir fora do Brasil. Então, 3 exemplos simples do porquê a gente tem que analisar o risco dos nossos investimentos e montar uma estratégia de investimentos com diversificação, uma estratégia robusta. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.